Fala pessoal, você se lembra da final da Copa Libertadores de 2012 entre Corinthians e Boca Juniors? É impossível esquecer aquela vitória heróica do Corinthians. Mas você se lembra da escalação do Corinthians para aquela partida? Você sabe quem era o meia titular do Corinthians? E o atacante? Que tal testar os seus conhecimentos nesse quiz sobre essa partida? Esse é o canal JPF. Não se esqueça de inscrever-se no canal e ativar o sininho. Então, sem enrolação, vamos ao vídeo. O goleiro titular do Corinthians para aquela partida foi Cássio, Dida, Felipe ou Júlio César? A dica é, ele já disputou uma Copa do Mundo. O goleiro titular foi Cássio, ele foi reserva na Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O zagueiro titular do Corinthians para aquela partida foi Chicão, Felipe, Marquinhos ou Paulo André? A dica é, ele era um exímio cobrador de faltas. A resposta correta é Chicão. O companheiro de zaga do Chicão para aquela partida foi Gil, Leandro Castan, o Wallace ou William. A dica é, ele foi revelado pelo Atlético Mineiro. O zagueiro titular foi Leandro Castan. O lateral direito daquela partida foi Alessandro, Edenilson, Fagner ou Léo Príncipe? A dica é, nas quartas contra o Vasco, ele errou um passe em que deixou o Diego Souza na cara do gol, e só não foi gol por causa de uma defesa histórica do Cássio. O lateral titular foi Alessandro. O lateral esquerdo titular foi André Santos, Fábio Santos, Guilherme Arana ou Roberto Carlos? Uma dica, ele jogou no rival do Corinthians. O titular foi Fábio Santos. Ele foi revelado pelo São Paulo. O primeiro volante do Corinthians naquela partida foi Christian, Jusilei, Ralf ou William Arão? A dica, ele se destacou no Grêmio Barueri. O titular foi Ralf. O volante titular foi Bruno Henrique, Elias, Paulinho ou o peruano Ramírez? A dica é, ele jogou no Barcelona. O volante titular foi Paulinho. O meia daquela equipe foi Alex, Douglas, Jadson ou Rodriguinho? A dica é, ele foi campeão da Libertadores por outro clube brasileiro. O meia titular daquela equipe foi Alex, campeão da Libertadores pelo Inter. O outro meia daquela equipe que jogou muito naquela final foi Danilo, Giovanni Augusto, Luan ou Renato Augusto? A dica é, ele foi campeão mundial 2 vezes. O meia titular foi Danilo. Ele foi campeão mundial em 2012 pelo Corinthians e em 2005 pelo São Paulo. O segundo atacante daquela equipe foi Jorge Henrique, Romarinho, William ou Luciano? A dica é, ele teve uma passagem pelo Náutico. O titular foi Jorge Henrique. O atacante daquela equipe foi Emerson, Guerreiro, Liedson ou Ronaldo? A dica é, ele foi campeão brasileiro por 3 clubes diferentes. O titular foi Emerson. Ele foi campeão brasileiro em 2009 pelo Flamengo, 2010 pelo Fluminense e em 2011 pelo Corinthians. O técnico daquela equipe foi Adilson Batista, Fábio Carille, Mano Menezes ou Tite? A dica é, ele se destacou no cenário nacional ao ganhar uma Copa do Brasil em cima do Corinthians.
o técnico foi Tite. Ele se destacou ao ganhar uma Copa do Brasil em 2001, quando era técnico do Grêmio contra o Corinthians. Vamos ver como ficou a escalação da equipe. Goleiro: Cássio. Zagueiro: Chicão. Zagueiro: Leandro Castan. Lateral direito: Alessandro. Lateral esquerdo: Fábio Santos. Volante: Ralf. Volante: Paulinho. Meia: Alex. Meia: Danilo. Atacante: Jorge Henrique. Atacante: Emerson. Técnico: Tite. E aí, como você saiu? Então vamos para as perguntas bônus. Qual foi o placar daquela partida? O placar daquela partida foi Corinthians 2, Boca Juniors 0. Você sabe quem foi o autor dos gols do Corinthians naquela partida? Ambos os gols foram marcados por Emerson Sheik. E aí, como você saiu? Escreva nos comentários quantas você acertou. Deixe também sugestões para novos vídeos. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos. Até a próxima!